Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Esteban, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Ó, já desculpa pela minha voz, resfriado, né? O resfriado pegou, mas a gente, como sempre, trazendo aqui para vocês as informações dessa manhã aqui do Tricolor Baiano. Tem a disputa do Everaldo com o William José, tem o retorno dos jogadores de defesa da equipe do Bahia, e o Bahia que parece que definitivamente agora vai aí adentrar a CBF e se fazer mais presente na CBF, ter mais representatividade, isso muito pelo fato do que vem acontecendo, né? Enfim, o Bahia sendo prejudicado pela arbitragem, parece que o Bahia cansou de ser prejudicado pela arbitragem e agora vai lutar para ter mais representatividade dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Isso e muito mais nesse vídeo. Peço para você que está chegando, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Meus amigos, Everaldo ganha a primeira sequência no retorno ao Bahia, depois que ele veio aí do Fluminense, e na entrevista ele comentou a disputa, né? Ele comentou a disputa com o atacante William José. Rodrigo Ramos, nosso comentarista hoje aqui nessa manhã na Gol TV. Irmão, o Everaldo foi praticamente expulso aí do Fluminense. A torcida do Fluminense não estava desesperada com o Everaldo, sendo que a grande questão, cara, foi que o Everaldo veio para o Bahia para ser útil, né? O Bahia ele contratou o Alejo Veniz, que só vai chegar no meio do ano. Eu acho que isso foi uma falta de planejamento enorme, até porque o Bahia precisava desse centroavante para disputar a Libertadores. Acabou que não aconteceu. O William José, até o presente momento, não caiu nas graças do torcedor. E o Everaldo veio para quebrar o galho, tá fazendo os gols, fez gol na última rodada, fez gols também contra a equipe do Remo e parece que cada vez mais vai ganhando essa titularidade. O que tu acha que mudou, cara, desse Everaldo que estava sendo execrado no Fluminense para esse Everaldo que agora voltou a apresentar um bom futebol no time tricolor, Rodrigo? Vamos lá, Jonas. Confiança, cara. Na minha opinião, ele começou a ganhar mais confiança a partir do momento que acontecem os gols, né, que ele não estava conseguindo fazer. Já lá no Fluminense, né, a torcida do Fluminense muito chateada com ele, que ele estava perdendo muitos gols. E também, Jonas, os resultados que vêm, né, positivos aí do time do Bahia. Ele participa muito, né, um atacante muito guerreiro, que participa, que busca, né, que faz pivô, que corre atrás da bola. E os gols foram acontecendo e também, né, os resultados positivos chegando. Eu acho que isso tudo traz uma consequência positiva para o Everaldo. Eu concordo, cara. A grande questão aí do Everaldo, cara, o Everaldo não é um fenômeno, tá, Rodrigo? Não é um fenômeno. Mas ele também foi taxado de bagre aí no Fluminense, e realmente no Fluminense ele não conseguiu jogar, né? Teve até aquela máxima na Copa do Mundo, chuta Everaldo, né, que ele não chutava. Isso passa muito pela falta de confiança que você falou. O cara, ele tá sem confiança, como é que ele vai finalizar? Como é que ele vai tentar uma jogada de efeito? E no Bahia ele vem adquirindo essa confiança. E tem um fator que é importante, que eu acho que coloca o Everaldo na frente do William José, é o fato do Everaldo ele ser brigador, cara. Pode falar de tudo do Everaldo, o Rodrigão, que ele perde gols, que ele finaliza mal, que ele é desatento, mas que não pode falar que ele não briga. Ele briga por todas as bolas, ele dá carrinho, ele dá aquele combate que muitos treinadores gostam lá na frente, ele dá esse combate. Enfim, por isso ele vai saindo mais na frente aí do William José, eu acho que nessa briga pela titularidade no ataque do Bahia. Outra coisa que a gente vai falar é a volta, né? A boa notícia aí no Tricolor, né? Após lesão e também empréstimo relâmpago, a defesa do Bahia, que era o grande problema, agora a defesa do Bahia está farta de jogadores, tá? O retorno do Canu aos treinos sem restrições confirma o momento de fartura na zaga do Bahia, algo raro nessa temporada de 2026. O Tricolor chegou a sofrer com desfalques no setor e surpreende, né, com um empréstimo relâmpago. O Canu está recuperado de uma lesão muscular na coxa sofrida na vitória sobre o Vasco da Gama, na terceira rodada ainda do Campeonato Brasileiro, no dia 11 de fevereiro. Ele foi desfalque nos 12 últimos jogos, tá bom? Com o retorno do Canu e sem o anúncio de novas baixas, o técnico Rogério Ceni tem todos os seus principais zagueiros à disposição após 65 dias, cara. A última vez, né, foi no empate contra o Fluminense no dia 5 de fevereiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E com o grupo crescendo, jogadores voltando, Canu voltando, né, o Rogério Ceni vai tentar aí fazer o melhor primeiro turno da história do Tricolor Baiano. É importante, né, Rodrigo? Quanto mais peças você ter, quanto mais possibilidades de troca você ter, né, mais opções no banco, para, enfim, ou na briga pela titularidade, é importante. O Bahia sofreu muito por conta das contusões, parece que agora nessa
agora em abril, indo para maio, vai esvaziando o departamento médico, vai ficar ali o Juan Pablo, né, que teve uma lesão um pouco mais grave, só volta praticamente depois do meio do ano, depois da Copa do Mundo. O Ronaldo também deve voltar só depois da Copa do Mundo, mas os jogadores que estavam prestes a voltar já estão voltando, dando mais possibilidades para o técnico Rogério Ceni, e isso é importante, né? Ele olhar para o banco e ver que tem peças que possam suprir as necessidades, né, Rodrigo? O Canu é um jogador muito conhecido no Bahia, né? Veio do Botafogo, é um líder pelo tempo que já tem aí no Bahia, e esses jogadores voltando é muito importante, João. Só para você ter uma ideia, o David Duarte voltou, fez o gol, né? Que seria o gol da vitória, né, do Bahia, mas acabou não acontecendo por N motivos, e a gente aqui não vai discutir mais isso. E foi um belo gol, por sinal, né? Um belo gol. Jogou bem, jogou a partida muito bem. Então, nesse sentido, é importante ter o elenco. Você lembra que a gente estava falando sobre isso, Jonas, nas transmissões, que o elenco ganha jogos, cara. Não é só os 11 titulares. A gente vai perder jogadores, é normal, ou por contusão, ou por cartão amarelo, ou por cartão vermelho, e ter um elenco muito bom, contar com o Canu, com o David Duarte, é importante, principalmente na zaga do Rogério Ceni, que tem sido muito bem, muito elogiada a postura defensiva do Rogério Ceni. Cara, eu admito que o David Duarte, eu criticava muito o David Duarte, eu já bati na tecla aqui várias vezes de que, para mim, o Bahia precisava de um zagueiro de nome, de renome, um zagueiro robusto, um zagueiro experiente para poder ser o xerifão aí da zaga, mas eu admito que eu estou gostando muito do David Duarte. Ele, apesar de ser um jogador muito alto, e a principal jogada dele ser essa cabeçada, ele também não é extremamente lento. Ele, embaixo também, ele consegue brigar pelas jogadas. Outra coisa que eu queria trazer em pauta aqui, Rodrigo, é que na última partida ficou muito evidenciado o quanto que o Bahia vem sendo prejudicado pela arbitragem. E eu fiz um vídeo, fiz um short, falando sobre o fato do Bahia precisar ser mais presente nas entranhas da CBF. Eu venho cobrando aqui constantemente o dirigente Cadu Santoro para que ele se faça mais presente nos bastidores, porque bastidor ganha campeonato, cara. Bastidor ganha campeonato. O Abel Ferreira, com certeza amanhã, no próximo jogo, ele já vai estar, antes mesmo da partida rolar, falando de arbitragem, já jogando uma pressão indireta para a próxima rodada, e assim eles vão ganhando pontos e pontos e pontos. E o Bahia, eu costumo falar que o Bahia parece um ursinho carinhoso, né? Não tem pressão nenhuma, o dirigente não coloca pressão em nada e nem ninguém. Chega a rodada, vira a rodada, eles continuam sendo prejudicados e nada acontece. Mas parece que dessa vez o Bahia vai ter que tomar uma postura mais incisiva. Já conversou com a CBF, né? Vai tentar se fazer mais presente aí na CBF para que esse tipo de situação ela não aconteça mais. O Bahia, rodada a rodada sendo prejudicado, coloca o rabinho entre as pernas e vida que segue. Esse vida que segue não pode mais acontecer. O Bahia precisa mostrar descontentamento com essas situações que vem acontecendo, né, Rodrigo? É isso aí, Jonas. Até porque o Bahia tá tendo postura de campeão, cara. E se a gente parar para pensar, Bahia tá descansando agora. Flamengo jogou, Fluminense jogou. O jogo do Flamengo contra o Fluminense foi até adiado. Foi adiado nesse sentido, por causa das viagens. E o Bahia não tá fazendo. Então isso é muito importante pro Bahia. Agora, não adianta o Bahia descansar, não adianta o Bahia se acertar por um jogo bonito e a arbitragem acabar com o jogo do Bahia, porque o Bahia merecia a vitória e jogou para vencer o Palmeiras. Jogou melhor, né? Aquela falta que não foi marcada foi um absurdo. Então, o Bahia hoje já sempre foi um time grande, mas agora ele tem uma SAF, Jonas, e ele tem que cobrar da CBF o motivo pelo qual esses árbitros erram, cara. Foi nítido o empurrão no jogador. E, Jonas, o mais importante, no jogo do Fluminense teve uma jogada parecida, o jogador nem participava da bola e foi anulado o gol do Fluminense. Então, qual é o critério? Isso tudo tem que ser discutido na CBF e é importante que o Bahia vá nas entranhas, como você disse, da CBF, cobrar o presidente. Exatamente, essa falta de critério que acaba irritando. Na próxima rodada, no próximo sábado às 18h30, a gente está trabalhando para fazer essa transmissão aqui, né, de Mirassol e Bahia, 18h30 do próximo sábado, lá de Mirassol, né, o jogo vai ser lá em Mirassol, depois vá direto para o Rio de Janeiro para poder enfrentar o Flamengo no domingo, às 19h30. Então, assim, Bahia tem dois jogos que eu considero pedreira, apesar do Mirassol estar no mau momento, e a torcida do Bahia está preocupada, porque o Bahia adora ser irmã Dulce, né, ressuscitar ali e fazer caridade, e enfrenta o Flamengo, que está tentando, de alguma forma, chegar próximo aí do Palmeiras. E aí depois, no dia 22, né, uma quarta-feira, 19 horas, enfrenta a equipe do Remo na Fonte Nova, e aí já é jogo já da Copa do Brasil.
tá bom? Revendo o Remo, depois da goleada que sofreu no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai pegar o Remo nas oitavas de finais da Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Então, ó, Mirassol fora, Flamengo fora, e depois enfrenta o Remo pela Copa do Brasil. Essa é a sequência do tricolor. O Mirassol, que está mal no campeonato, está brigando para não cair, faz um campeonato completamente diferente do ano passado, um Flamengo que briga pelo título, e depois vai ter essa possibilidade aí de dar o troco, né, na equipe do Remo, e dessa vez sendo na Copa do Brasil, o primeiro jogo sendo na Arena Fonte Nova. Mirassol e Bahia, Flamengo e Bahia. O Bahia consegue pontuar, levar pontos para casa desses dois jogos no Campeonato Brasileiro, Rodrigo? Jonas, deve ganhar. O Mirassol fez um feito enorme agora na Libertadores, conseguindo ganhar o Lanús, que foi campeão em cima do Flamengo, gol por 1-0. Então ele vem com uma certa moral para esse jogo, né? O técnico do Mirassol chegou a chorar, Jonas. Não sei se você viu, né? Quando foi campeão, quando ganhou esse jogo contra o Lanús, ele chorou, mas aquele choro, sabe, Jonas, de aliviando a pressão que estava em cima dele, porque o Mirassol está na zona de rebaixamento, não está fazendo o mesmo campeonato do ano passado, claro, perdeu muitos jogadores importantes, mas acaba ganhando esse jogo da Libertadores e pode dar uma moralzinha para esse jogo contra o Bahia. Mas o Bahia descansou, Jonas. O Bahia teve tempo hábil para entender o time do Mirassol e tentar projetar um bom futebol e trazer esses 3 pontos. Lembrando que, Jonas, depois do jogo do Mirassol, o Bahia descansa de novo, porque tem Libertadores. Então o Bahia tem mais uma semana para pensar no jogo do Flamengo, pegando o Flamengo cansado, que jogou na altitude, com alguns jogadores que estão fora, né, Jorginho e Pulgar, joga contra o Fluminense, que foi mudado de sábado para domingo o jogo, joga quarta contra o Medellín e depois joga domingo contra o Bahia. Então, pode ser, Jonas, que o Bahia consiga aproveitar esse cansaço do Flamengo e tentar buscar também 1 ponto ou 3 pontos dentro do Maracanã. É isso, cara. O Bahia esse ano tá sendo o que foi o Mirassol ano passado, né? Só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e esse ano o Mirassol tá tendo problemas porque justamente tá tendo aí que dividir as suas atenções também com a Libertadores da América, tá bom? Meus amigos, você que tá com a gente aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Sou Jonas Stelma, ao meu lado o nosso comentarista Rodrigo Ramos, trazendo as primeiras informações do dia pra você. Forte abraço, orações, tamo junto, valeu!